Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Finger Food e hoje trabalhando uma técnica bem conceituada, bem aplicada, não só na cozinha clássica, mas também em diversos tipos de cozinha e escolas culinárias pelo mundo inteiro. Hoje nós iremos trabalhar a técnica do confit. Mas na verdade, o que seria a técnica do confitado? A gente escuta muito por aí, tomate confitado, cebola confitada, carne confitada, mas como é que funciona o processo? Onde eu utilizo gordura e onde eu utilizo o óleo? Primeiramente a gente tem que tratar ali uma diferença entre o que é gordura e o que é óleo, porque às vezes a gente acaba confundindo. Então a gordura, ela vai ser extraída do animal, de origem animal. Já o óleo, a extração vai ser feita à base de um vegetal. Na aplicação para o cozimento por confit, nós podemos utilizar tanto a gordura quanto o óleo não só para as proteínas, mas também para os vegetais. Obviamente que nós também temos que verificar se há um equilíbrio, se há uma harmonização entre essa gordura e esse óleo com o ingrediente que nós estamos confitando, tá certo? Um exemplo que nós podemos utilizar é o pato no confit, tá? Ou seja, a coxa e sobrecoxa do nosso pato cozinhada na sua própria gordura. Obviamente que se a gente conseguir trazer a própria gordura do animal que está sendo confitado ali, muito melhor, muito bacana, a gente consegue agregar bastante. E uma aplicação para o confit de vegetal, nós podemos usar exatamente o exemplo da nossa receita de hoje, que é o tomate confit, ou seja, um vegetal cozido em azeite, em um óleo. Bom, tanto uma com a gordura quanto com o óleo, elas possuem algumas similaridades, como por exemplo a temperatura que você irá cozinhar, que você irá confitar aquele alimento, tanto para o vegetal quanto para a proteína. E aí o que vai diferenciar é a textura e o cozimento entre uma e outra com relação ao tempo que você irá confitar. Por exemplo, o nosso tomate, nós iremos confitar ele num período ali de 1h30, 2 horas, dependendo do tamanho do tomate, se for um tomate cereja ou se for um tomate italiano, nós iremos ter ali um tempo diferenciado, ou seja, a textura e o tamanho do corte do meu alimento vai influenciar no tempo de cozimento. E uma proteína, por exemplo, a nossa coxa e sobrecoxa de pato. Essa sim, ela é mais tenra, uma proteína, ou seja, eu preciso de um tempo maior desse pato cozinhando, em torno ali de 6 horas. Tá certo? Bom, se nós temos uma diferença entre o tempo de cozimento entre um vegetal e uma proteína, eles vão ter alguma similaridade, e a similaridade ela está a respeito da temperatura, ou seja, o confitado nós iremos utilizar uma temperatura entre 85 e até 100 graus. Uma coisa importante do confitado é que não leve a fervura, ou seja, tanto o óleo quanto a gordura, ele não leve uma temperatura muito alta, ou seja, ela não inicia o processo de fervura, que no caso tanto da gordura quanto do óleo, nós estaremos iniciando ali um processo de fritura, ou seja, tanto um quanto o outro, nós iremos cozinhar em baixa temperatura. Se eu estou cozinhando em baixa temperatura, dependendo do meu alimento, eu necessito de um tempo maior para que aquele alimento ele possa estar cozido, ele possa trazer uma maciez e também uma facilidade na mastigação, tá certo? Então eu consigo aplicar essa técnica, mesmo não colocando uma temperatura mais alta, porém eu vou fazer uma compensação no tempo que aquele alimento vai ficar cozinhando, ou seja, uma temperatura baixa e prolongada para que aquele alimento no final ele cozinhe de forma ali ok e que fique bem macia. Para essa nossa preparação, nós iremos utilizar alguns ingredientes. Nossa preparação de hoje, o confit de tomate, nós temos o tomate cereja. Não vamos cortar, não vamos porcionar, nem nada. Apenas o tomate aqui já tirado do seu engaço, tá? Posso colocar também com o engaço? Posso, até porque hoje em dia está meio que na moda você servir o cachinho do tomate confitado. Iremos utilizar açúcar cristal,
sal refinado. Então aqui nós temos zeste de limão Tahiti, limão siciliano e também de laranja. Temos tomilho fresco e orégano fresco. Posso utilizar outras ervas como o alecrim e também o manjericão fresco. A nossa querida pimenta do reino em grãos. E um dos principais elementos da técnica do confit, que é o óleo. No caso aqui nós iremos utilizar o azeite. Esse sim vai em abundância aqui na nossa preparação, tá? É ele que vai ser o agente que irá cozinhar o nosso tomate. Se eu estivesse preparando, por exemplo, um confit de cebola, um confit de cogumelos, ele também poderia ser bem utilizado. E o azeite, ele vai combinar muito bem com esses vegetais. Ingredientes apresentados, vamos montar aqui o nosso confit. É uma técnica que ela requer um tempo, requer uma paciência também no seu preparo. Em nossa aula de hoje, nós estaremos utilizando o fogão, no caso aqui o cooktop. Poderia utilizar também um forno. O processo de preparo seria bem equivalente. A diferença é que no forno, pessoal, você vai colocar para confitar, pode colocar o papel alumínio ou não. Particularmente eu não utilizo muito papel alumínio porque senão ele acaba segurando e retendo, né, os vapores, né, a água presente no alimento, fazendo com que aquele confit ele tenha ali duas fases, né, aquele azeite ele também esteja com a água misturada, tornando ali uma textura não tão agradável para aquele líquido, tá certo? Posso fazer no forno sem ter esse problema? Posso, simplesmente sem o papel alumínio e deixar cozinhar direto. Uma outra coisa muito importante para o forno é você ter a diferença de temperatura entre o forno e também ali o azeite. Ou seja, se eu estou trabalhando em um forno combinado, o ideal é que eu trabalhe com a temperatura do forno combinado em torno de 110 até mesmo 115 graus. Por quê? Porque a temperatura do forno é essa. Entre a temperatura do forno e a temperatura do azeite, ela vai ter uma diferença. Então, se eu colocar uma temperatura do forno exatamente em 100 graus, eu teria uma temperatura do azeite ainda mais baixa. Ou seja, essa perda de temperatura entre o forno e o azeite deve ser levada em consideração para o preparo do confit no forno. A grande maioria dos restaurantes acabam utilizando, né, quem trabalha com forno combinado, pela sua praticidade, pela sua facilidade de conseguir manter essa temperatura por um longo tempo. Né, sem se preocupar, por exemplo, num preparo de fogo, em aumentar o fogo ou então apagar a chama e acabar perdendo ali bastante do trabalho que você teve no preparo do seu confit no fogo, certo? Apresentadas as diferenças entre o confit de fogo, né, e o confit do forno, vamos para a montagem aqui da nossa preparação. Bom, aqui nós não precisamos colocar a panela para esquentar. Até porque nós não iremos refogar nenhum ingrediente. Vamos acrescentar o nosso tomate cereja. Vamos colocar aqui o nosso raminho de tomilho. Roberto, posso desfolhar? Posso. Eu particularmente gosto de deixar o ramo, primeiro porque fica fácil de retirar caso precise. E segundo, a apresentação ele fica mais bacana, ou seja, não fica só o tomate, você tem um outro elemento ali para contrapor. Vamos colocar também algumas folhinhas, né, do nosso orégano fresco. Podemos colocar também a pimenta do reino, ao invés de fazer ela moída, podemos colocar ela inteira, tá? Alguns grãos. E aqui nós precisamos tomar bastante cuidado, que são as zestes, tanto da laranja, do limão Tahiti e do limão siciliano. Por quê? Nós não queremos uma acidez muito acentuada nesse preparo, ou seja, precisamos de um equilíbrio. Então eu vou colocar uma pequena quantidade do limão siciliano e da laranja e também do nosso limão Tahiti. Bom, colocados os ingredientes, sal e pimenta eu posso deixar para finalizar. Por quê? Porque eu vou ter ali uma redução.
por mais que você tenha o azeite, você tenha o líquido ali, ela vai concentrar, ela vai saturar. Então eu posso deixar para finalizar tanto o sal quanto o açúcar no final do nosso preparo. Agora, nós iremos completar com o azeite. Então nós iremos colocar o azeite até cobrir na totalidade o alimento, seja o tomate, seja a cebola ou seja uma proteína. O importante é que na técnica do Confit eu cozinhe por imersão total ou uma imersão completa, para que ele possa cozinhar de forma igualitária e também homogênea. Preparado aqui a nossa mistura, nós iremos acender aqui ligar o nosso cooktop e vamos colocar numa potência entre média e baixa. Isso depende muito do seu fogão, do seu cooktop, lembrando sempre que o importante é não deixar levantar fervura, né? Não fritar esse nosso alimento. Como é que eu posso verificar a temperatura, saber se está certo ou não? Né? Quem trabalha ali com cozinha sempre tem aquele termômetro de haste, tá? Aquele termômetro onde a gente consegue espetar o alimento. Esse termômetro nós também podemos utilizar para verificar a temperatura desse óleo, tá? Importante é que na hora que for verificar essa temperatura, não encostar a haste nem na borda da panela e nem no fundo da panela. Por quê? Porque senão ela vai apresentar uma temperatura, né, diferente do que aquele líquido ele apresenta. Então você vai colocar, né, a ponta da haste próxima ali da parte ao centro da panela, porque é onde tem uma aplicação de calor maior do que as extremidades, tá certo? Vai controlando até o momento que ele chegar nessa temperatura, você pode ajustar não só a potência do seu cooktop, mas também ali a potência do seu fogo. Chegou na potência, chegou na temperatura ali entre 90 e 100 graus, você vai manter ela por até 1 hora e meia. Como eu falei anteriormente, dependendo do alimento que você irá confitar, seja um vegetal com 1 hora ou seja uma proteína onde você pode levar de 6, 8 até mesmo 10 horas confitando e cozinhando para que aquela proteína ela possa chegar numa maciez e obviamente ser consumida ali sem maiores problemas. Então, Confit montado, 2 horas aqui de cozimento e a gente volta para finalizar o nosso preparo. Tomate cozido em baixa temperatura, entre 1 hora e meia, 2 horas, nós teremos essa textura aqui, né? A pele do tomate ele começa a soltar e ele fica cozido, macio, né? Muito bacana para que a gente possa servir juntamente com uma salada, com uma torradinha, com um pão, enfim. Como eu falei para vocês, podemos utilizar outros vegetais para confitar, como cebola, como alho. Inclusive, podemos também colocar um confit de vegetais, colocando não só o tomate, mas uma cebola pequena, o alho também, e trazer uma riqueza e uma complexidade de aromas também. Além disso, a técnica do confit, né, não pense que você vai descartar todo esse azeite aqui depois, até porque como você não elevou a temperatura até uma temperatura de ponto de fumaça, que é a saturação dos óleos e da gordura, esse azeite aqui, extremamente aromatizado, extremamente saborizado, você pode utilizar para poder preparar e utilizar em outras preparações, como por exemplo, fazer um refogado, como vocês irão ver em outras aulas, um refogado do camarão, um salteado de camarão, utilizar um azeite já temperado, um azeite já confitado, um azeite de ervas
e que vai enriquecer bastante o sabor ali das suas preparações e também dos seus refogados. Bom, confitamos esse tomate, faltou acrescentar um pouquinho de açúcar, certo? E também um pouquinho de sal. Misturo, tá? O próprio calor do nosso azeite vai ajudar para com que esse sal e esse açúcar ele possa ser diluído. Diluindo esse nosso açúcar e esse nosso sal, nós iremos montar aqui em uma travessa, tá? Pode utilizar uma vasilha branca ou uma vasilha transparente. O importante é que a gente dê o destaque, né, para esse tipo de preparação, tá? Não só essa tonalidade amarelada do azeite, né, meio esverdeada, mas também o vermelho do tomate, o verde dos vegetais. Tudo isso vai fazer com que a apresentação, né, faça com que as pessoas também tenham uma vontade em degustar e em experimentar. Assim como o tomate confit e outras preparações que vocês irão produzir, que vocês irão acompanhar no decorrer das aulas práticas desse curso de Finger Food, vocês podem também fazer uma montagem de uma mesa, assim como a caponata de berinjela, que é uma das preparações que vocês, né, irão acompanhar nesse curso e que também podem ali acompanhar muito bem não só pães torradas, mas também podem acompanhar saladas, tá certo? Essa é uma preparação simples, saborosa, prática e também que você pode reutilizar. Olha aqui a quantidade de azeite que sobrou. Isso aqui você pode, né, engarrafá-lo e reutilizá-lo não só para deixar para os clientes temperar a sua salada, mas também você pode utilizar este azeite para outros refogados e outros preparos de cozinha, tendo o azeite extremamente aromatizado, extremamente saborizado. Chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula que nós conhecemos um pouquinho mais da técnica do confitado, lembrando que nós podemos confitar não só vegetais, mas também podemos confitar proteínas, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua característica, mas ambas, né, sempre obedecendo a temperatura de limite em até 100 graus e também não muito abaixo de 85 a 90 graus de cozimento. O que muda é o tempo de cozimento, de um alimento mais macio, de um alimento com cozimento mais fácil, para um alimento que necessita de um cozimento mais prolongado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.